Ok, e se um pássaro entrasse voando na turbina de um avião? Adeus, passarinho! Se você é realmente fascinado por aviação ou tem medo de voar, tenho certeza de que passam todos os tipos de perguntas na sua cabeça. Por exemplo, o que aconteceria se um pássaro entrasse na turbina de um avião? Ou... e se o piloto sobrevoasse uma turbulência aterrorizante? Bem, antes de obter as respostas para essas perguntas e muitas outras, clique no botão de inscrição e no sino de notificação para se juntar a nós aqui no Incrível. Agora, para a estrela do show. Vamos contar a partir do 5. E se um pássaro entrasse voando na turbina de um avião? Aqui está uma pergunta que não é muito legal de se imaginar, mas tenho certeza que todos já nos perguntamos. Isso acontece, e no meio aeronáutico é chamado de bird strike, algo como ataque de pássaros, em português. Não, eles não saem atacando ferozmente os aviões. Se um pássaro entrar voando direto na turbina de um avião, essa criatura emplumada pode realmente desativá-la. Mas a maioria das aeronaves tem pelo menos 2 e às vezes até 4 turbinas funcionando, e os pilotos ainda podem conduzir o avião depois de perder uma delas, se necessário. Normalmente, um único pássaro entrando na turbina não faz com que o avião caia, ou tenha que fazer um pouso de emergência. Quanto à frequência que esses ataques de pássaros acontecem, provavelmente é mais seguido do que você imagina. De acordo com o site Tech Insider, houve cerca de 161 mil colisões de pássaros com aeronaves dos Estados Unidos entre os anos de 1990 e 2015. Mas não se preocupe, apenas 40 desses voos sofreram acidentes depois. Na verdade, as ocorrências com pássaros custam às companhias aéreas dos Estados Unidos cerca de 1 bilhão e 200 milhões de dólares em danos a cada ano. Mas apenas uma parte desse dinheiro é destinada a reparar os danos, enquanto o restante vai para indenizações por atrasos e cancelamentos de voos. Então, o que aconteceria se você estivesse sentado em um avião durante uma colisão com pássaros? Bem, estatisticamente falando, é mais provável que isso aconteça durante as decolagens ou pousos e no período diurno. Você pode esperar que isso ocorra durante os meses de julho a outubro. E se acontecer, apenas fique calmo. Provavelmente ficará tudo certo com o avião, e ele pousará em segurança. As chances de os pássaros entrarem em ambas as turbinas são bastante reduzidas, mas foi exatamente isso que aconteceu com o voo 1549 da US Airways em 2009, quando o capitão Sully Sullenberger e sua tripulação aterrissaram com segurança seu avião no rio Hudson, em Nova York, e todos sobreviveram. Não podemos dizer o mesmo em relação às aves envolvidas. Caso você esteja se perguntando se um pássaro pode sobreviver a esse tipo de colisão, a triste resposta é não. Então, cuidado lá fora, passarinhos! 4. E se um avião voar alto demais? Os aviões voam muito alto. A maioria dos cruzeiros percorre os céus a cerca de 10.600 metros de altitude. Isso é aproximadamente 10,6 quilômetros no ar. É difícil acreditar que um avião possa voar mais alto, mas na verdade pode. No entanto, isso não significa que deveria. Conforme você vai mais e mais alto, o ar se torna muito menos denso. Isso significa que um avião comercial não poderia ficar deslizando pelo ar, pois ele depende de uma quantidade específica de pressão de ar. Segundo o Smithsonian National Air and Space Museum, à medida que um avião sobe cada vez mais para a atmosfera, o ar torna-se menos denso, ou seja, o motor suga menos ar, limitando a sua capacidade de ir mais alto ou mesmo de manter a altitude. Embora seja tentador imaginar como deve ser lá no alto do céu, é melhor não descobrir. 3. E se o piloto adormecer? O piloto deve ficar acordado em voos de 3 ou 4 horas. Mas e quanto a um voo de 15 horas ou mais? Os pilotos ficam acordados esse tempo todo? Acredite ou não, eles às vezes tiram sonecas enquanto pilotam o avião. Chocante, certo? Bem, não se apavore. Segundo a lei brasileira, em voos com mais de 11 horas, sempre há 2 pilotos. Então, se algum deles precisar tirar uma soneca rápida, sempre haverá alguém no avião para substituí-lo. No entanto, nem todos os países pensam mesmo sobre isso.
Nos Estados Unidos, é ilegal que os pilotos tirem sonecas. Já no Reino Unido, os cochilos controlados são permitidos. 2. Os pilotos podem sobrevoar uma turbulência? Um pouco de balanço ou turbulência em um voo é bastante normal, e se ocorrer não é motivo para alarme. Mas com bastante céu aberto ao redor do avião, por que o piloto não pode simplesmente desviar dela? Bem, não é tão simples assim. Existem 2 tipos de turbulência. O primeiro é a turbulência de ar claro, ou TAC. Esse tipo não pode ser previsto, portanto não há como planejar com antecedência. Se um piloto que recentemente voou na mesma rota reportá-la, outro piloto pode optar por evitá-la. Mas eles não podem sair muito da rota, pois isso aumentaria a distância do voo. Outro tipo de turbulência é causado por nuvens de tempestade conhecidas como NCs, ou nuvens cumulonimbus. Durante um voo em estado de cruzeiro, o piloto pode manobrar em torno delas até um ponto. No entanto, quando o avião está pousando, ele não pode sair do curso. Na verdade, nos últimos 8 quilômetros antes do pouso, o piloto não pode sair do curso. Com qualquer tipo de turbulência, a segurança dos passageiros não está em risco. Pode não parecer muito legal, ainda mais se você fica ansioso em voar. Mas confie que seu piloto sabe o que está fazendo e que você vai ficar bem. 1. Por que os aviões diminuem as luzes da cabine ao pousar ou decolar? Se você já voou em uma companhia aérea ao entardecer, à noite ou no início da manhã, provavelmente percebeu que, durante a decolagem e o pouso, as luzes da cabine diminuem. Isso não tem nada a ver com o conforto dos passageiros. Na verdade, é uma precaução de segurança. No caso de um acidente ocorrer em um horário em que o céu não está mais claro, a diminuição das luzes permite que os olhos dos passageiros se adaptem rapidamente à escuridão, caso o avião tenha que fazer uma evacuação de emergência. Afinal, uma pessoa leva até 10 minutos para se acostumar completamente à escuridão repentina. Se houver uma emergência, esse tempo é extremamente valioso. E se de repente a energia acabar e houver luzes brilhantes reluzindo na sua cara, você terá mais dificuldade em se adaptar ao ambiente escuro. As luzes reduzidas também facilitam a identificação de sinais e indicações de segurança importantes. Você conhece algum outro fato interessante sobre aviões? Conte pra gente nos comentários. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e de clicar em inscrever-se para ficar no lado positivo da vida. Adeus, passarinho!